is one of the most violent films ever made. There are at least 24 scenes of barbaric torture and sadistic cruelty graphically shown. If the presentation of disgusting and repulsive subject matter upsets you, please do not view this film. Então, tchau ragazzi, tchau bambini, estamos aqui com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, retornamos, sim, numa segunda-feira, sim, estamos agora postando, né, cada episódio novo, nas segundas-feiras, mas isso pode mudar, pode ser, estamos vendo um dia, assim, certo, interessante, regular para postarmos os episódios nas plataformas de áudio mais badaladas, mais lindas, mais incríveis disponíveis. Vocês acham nosso Mondo Giallo, nosso podcast? Então é isso. Se joguem. Quem está chegando agora, maratone todos os episódios anteriores. Vai ser muito bom para vocês. Esse podcast é feito com muita paixão. Para quem ainda não sabe, ele mergulha fundo, um mergulho abissal no maravilhoso universo do cinema de gênero italiano. Sim, dos seus anos de ouro, anos 60, 70, 80, algumas coisas contemporâneas também. Mas falamos sobre a minha vida, sobre o mundo, sobre o cinema de modo geral, sobre cães, sobre política, sobre várias coisas. E é muito resgate de memória, memórias afetivas, colecionismo, porque esse é um podcast que coloca o colecionismo num lugar de honra. Eu sou colecionador de filmes em Blu-ray e DVD e adoro mídia física, defendo a mídia física, defendo as memorabilias e tudo que tá em torno disso, né? Falo muito das coisas que eu tenho e colaboro com algumas coisas também. Tem muitas colaborações em DVDs e Blu-rays da Versátil Home Video. Quem me acompanha já sabe, né? Volta e meia eu recordo quando for falar de um ou de outro desses lançamentos. E então, gente, esses dias, como vocês já têm acompanhado por aqui, estão sendo dias muito desafiadores para mim. Eu tô nessa fila de espera aqui, né, no negócio do transplante, como vocês já sabem. Tô com a Sofia, minha pet aqui, doentinha, né, com diabetes, mas ela já não tá muito bem, ela já tá latindo de manhã pra pedir comida. Então isso é sinal que ela tá bem. Ela tá mais contida no xixi pela casa, que antes era, quando a diabetes estava desregulada, era uma loucura, agora tá mais calma, mais tranquila. Tá tudo, as coisas estão indo para seus devidos lugares, assim. Isso é muito bom. E esses dias até saímos, nos aventuramos, voltamos a ver filmes numa sala de cinema, né? É sempre bom voltar às telas de cinema, o escurinho do cinema, compartilhar com outras pessoas essa experiência, né? Vimos 2 filmes, um eu amei, o outro eu achei ok, assim. O primeiro que nós vimos foi, até com um certo atraso, né? Foi o Fale Comigo, o Speak to Me, do filme australiano, né? Dos diretores que vêm do universo da internet, do YouTube, do TikTok. Fizeram esse filme com pouquíssimo dinheiro. O filme acabou no Sundance. No Sundance foi um sucesso. O filme foi incensado, ovacionado. As pessoas tiveram crises, arrancaram os cabelos, rasgaram a roupa no meio da sessão, piraram, acharam maravilhoso, revolucionário. Blá, blá, blá. Houve quem falasse que seria um novo Hereditário. Não é pra tanto, mas é muito bom, tão bom quanto Hereditário. O impacto que o filme me causou foi tão grande quanto quando eu assisti o Hereditário a primeira vez. É um filme que fala sobre ocultismo também, os 2 filmes têm isso em comum. E o Fale Comigo, ele foi disputado, né, acabou sendo disputado por vários estúdios
A briga final ficou entre a Universal e a A24, ou A24. E a A24 acabou dando o maior lance e pegou o filme para distribuí-lo mundialmente. Aí o filme distribuído no mundo inteiro, virou um fenômeno, um sucesso. E agora, a A24 em si mesmo vai produzir um prequel, uma prequela, ou seja, um filme sobre o que aconteceu antes, nos moldes do X, né, a marca do terror, e depois teve a prequela, que é o Pearl, que é o que aconteceu antes, né? A origem daquela senhorinha do X, psicopata, a juventude dela, o seu desejo de ser artista, aquela coisa maravilhosa, ela dançando, e toda a loucura dela já naquela época, e agora vai ter o Maxine, né? Estamos muito ansiosos esperando o Maxine chegar, né? Deve ser uma loucura o filme, Los Angeles, anos 80, desse universo, né, da produção X-Rated, aquele que vai prosseguir esse universo, né? Aliás, eu não tenho ideia do que vai acontecer nesse Maxine. Se vai ser um slasher, sei lá, com um filme de sacanagem, com anos 80, com cultura pop, eu acho que vai ser uma coisa, um elenco que tá prometendo incrível, gente muito bonita, o filme tá sendo muito badalado, vamos ver o que vai acontecer. Então, voltando ao Fale Comigo. Então, assim como teve o Pearl, vai ter um Fale Comigo sobre o que aconteceu antes de tudo, quando é que vem aquela mão. E aliás, deve ter outra mão, porque normalmente as pessoas nascem com 2 braços e 2 mãos. A grande maioria das pessoas nasce assim. Então, será que tem outra mão? Onde está a outra mão? De quem é a outra mão? Afinal, de quem realmente era aquela mão, hein? E que coisa doida, aquela gente tocando aquela mão, incorporando. E como ele criou uma linguagem da incorporação, da questão da possessão espiritual. A linguagem é muito originalíssima que eles conseguiram conceber ali em cena. A direção perfeita, um roteiro incrível, simples, que é o mais difícil, crianças, é fazer o simples, sem nada muito rebuscado, porque o rebuscado enfeita. Crítico adora, os críticos falam do filme, tem uma estética rocambolesca, não sei o que. Não. O filme é bem clean, tem personagens cativantes, tem uma protagonista incrível, você se apaixona por ela na primeira cena. É uma coisa impressionante, Fale Comigo. Me deixou muito impressionado, me deixou muito impactado, gostei muito do filme. O final é assim, uma voadora na cara. O final do filme, uma coisa impressionante, gostei muito. Não só a cena final, assim, a parte, o ato final do filme. É uma coisa assim extraordinária, fabulosa. Sabe, você vê o nascimento de uma dupla de diretores, de um grupo ali que se reuniu para fazer o filme. Você vê que é uma molecada ali interessante. E tudo que. Aí tem alguma coisa. Tem alguma coisa na água da Austrália, que eles, desde os anos 70, eles fazem uns filmes doidos, incríveis, o tal que é chamado de Exploitation, né? Que tem o Thirst, tem o Next of Kin, tem vários filmes. O do próprio primeiro Mad Max, e tantos. Turkish Shoots, tem um monte de coisas incríveis vindo da Austrália. E tem o do The Survivor, aquele do acidente de avião. Tem um monte de coisas maravilhosas na Austrália. Existe até um documentário que fala sobre esse ciclo de filmes australianos. É uma coisa bem interessante. Vale a pena se explorar esse universo de filmes vindos da Austrália. Vocês vão descobrir coisas incríveis. Quem ainda não descobriu, porque tem gente que acha que na Austrália não tem essa informação muito quente, né? Porque teve esse ciclo nos anos 70, 60, 70, 80 muito forte. Depois ele meio que se globalizou. Os diretores de lá foram para Hollywood, Peter Weir e tantos outros. Então a coisa meio que se espalhou, mas a Austrália tem até hoje uma coisa muito forte no cinema deles. Tem a Jane Campion, né, que não é das Novas... quando eu falo da Austrália e Nova Zelândia. Tem coisas muito incríveis vindas de lá e vale muito a pena conhecer. O próprio Peter Jackson, né? Os irlandês, Fome Animal, Náusea Total, Trash Náusea Total, que é maravilhoso aquele filme. Primeiro filme dele, que muita gente... É um filme que dá nojinho, mas é muito legal. O Meet the Peebles, aquele dos bonecos, que é uma coisa politicamente corretíssima. Aquela região de Nova Zelândia e Austrália tem coisas fabulosas. E, inclusive, esse Fale Comigo, que pra mim é a grande surpresa desse ano. Um filme que quebrou tudo, quebrou minhas pernas, me deixou
desnorteado. E é um dos grandes filmes, dos poucos grandes filmes de horror desse ano. O ano tá meio pobrinho, né? Tá meio ruinzinho. Teve o que é o Infinite Pool, lá do filho do Cronenberg, que eu achei foda. Teve o Fale Comigo e o Evil Dead Rising, a Morte da Mãe Ascensão. Esses três, assim. Não sei se vocês acham que tem alguma outra coisa lançada esse ano que mereça a nota. Até agora, pelo menos. Até agora. Porque a coisa não tá muito otimista. Eu ainda não vi aquele da viagem lá do navio do Drácula, mas dizem que não é muito bom. Tem umas outras coisas que estão, sabe, que saíram na Netflix que eu ainda não vi. Quando eu vi, eu até pretendo ver para comentar com vocês. O TikTok, não sei o que, dizem que é interessante. Algumas pessoas gostaram muito, outras não gostaram. Também dividido, ainda não vi também. Mas ainda tem essa coisa, essa heresia que cometeram, tal, do novo Exorcista, que eu tenho até medo. Assim, eu não vou ver sobre protesto, não tenho. Sabe, pra mim é o original de 50 anos atrás. Já teve a versão do diretor, que tem 11 minutos a mais, tá ótimo. Não precisa mais nada. É um filme perfeito. Eu achei um absurdo eles terem feito esse remake, ainda mais daquele diretorzinho Mequetrefe, que fez aquele Halloween Ends, que é um dos piores filmes da história, não só do terror, da história do cinema como um todo, um lixão cinematográfico, mas fazer o quê, né? E então, além do Fale Comigo, no dia seguinte fomos, alguns amiguinhos, fomos no shopping no Cidade de São Paulo. Fomos ver a tal da Freira 2. É um filme muito bem feito, ele tem uma fotografia interessante, ele tem uma coisa de ser um filme sombrio do início ao fim. Não tem uma cena em que você vê o corpo assim, fotografado, iluminado inteiro, cenários iluminados inteiros, tudo é meio na penumbra. Tem uma citação a Santa Luzia, que por motivos óbvios, né, eu, como qualquer pessoa que tem problemas oftalmológicos, né, é meio devoto de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos. Isso me tocou um pouco. Ele tem um clima até meio claustrofóbico em alguns momentos, mas não é uma obra-prima. Mas ele conseguiu ser um pouco melhor, até melhorzinho do que o primeiro, que o primeiro não reagiu muito bem. Agora tem sido uma das 10 maiores bilheterias da história do cinema de horror, o primeiro, a Freira 1. Eu não sei se esse 2 vai conseguir estar no mesmo patamar, assim, de bilheteria. Eu achei o filme um pouco longo, tem 110 minutos, sabe? Eu achei ele desnecessário algumas coisas, podia ser menor, mas valeu mais pela companhia dos amigos, pelo bate-papo depois, a gente fazendo lanchando, comendo e conversando, isso, tomando cafezinho, o bate-papo cinema pra mim foi mais interessante que o próprio Freira 2. E é isso, né? E eu tava falando da Sofia, do diabetes, eu até esqueci de falar. Eu já faz um tempo, eu até me falha a memória em algumas coisas, mas eu encontrei um rapaz, estava com o cachorrinho, que ia fazer 18 anos. Se não me engano, é Ulisses o nome. E ele veio falar comigo que ele é fã do canal do Cinema Félix. Ele já tá acompanhando aqui o podcast, fiquei muito contente. Ele tem um irmão que é colecionador, também que mora em Uberlândia, que fez a faculdade lá, que ela tem uma federal lá em Uberlândia, e ele também é fã, então ele tirou uma foto, me senti um momento popstar, momento biscoito, assim, aleatório, foi maravilhoso, foi muito legal. É bom ter esse reconhecimento, ver que as pessoas admiram o trabalho da gente, dão um retorno legal, assim. Faça a gente não querer desistir, porque tudo é desestimulante. O YouTube é muito desestimulante. Ele é cheio de regras, eles cagam regra o tempo inteiro, não pode disso, não pode daquilo, não sei o que. É ruim. As poucas vezes que a gente recebeu do YouTube foi um drama, é uma burocracia, tudo muito chato. E não pode isso, não pode aquilo, é direito autoral disso, é direito autoral daquilo. A gente fica muito engessado. Como eu falei no podcast passado, eu queria usar música, queria usar mais recursos, mas não pode, porque não sei o quê. Que aí, sabe, a gente é uns pobres coitados aqui do Brasil, que tem um canalzinho, sabe, uma coisa simples. Não, já querem cobrar, e querem isso. E se tem uma gota de sangue a mais, já deixam restrito. É tudo muito difícil. Eu duvido que pros canais que dão muita grana pra eles fazem isso. É uma coisa meio que eles fazem isso com os pequenos. Mas fazer o quê, né? Mas é tudo muito desestimulante. Aí quando vem esse pessoal
te reconhece, ainda mais na fila do veterinário. Eu tinha levado a Sofia, né, pra medir a glicose e tomar insulina, e ele tava lá com o tal do Ulisses, que eu acredito que seja Ulisses, é um nome grandioso que tinha o cachorro. E ia fazer 18 anos, sério, pra parar. Muito, assim, compenetrado, o Ulisses. Já um senhorzão, né? Um idoso, assim, estado bem, mas tá muito bem, prestando atenção em tudo, tava lá. Ia fazer uma ultrassonografia. E legal, esses encontros são legais, ainda mais na portaria, né? Na recepção lá da clínica veterinária, né? Você vê cada figura, cada história, é um gato com não sei o quê. O cachorro, não sei o que, cachorro pequeno, cachorro grande, é de tudo. E cada um tem a sua história, a gente fica contando. Por que tem o seu filho? Há toda uma integração assim, das pessoas, é muito legal, eu gosto muito. Ele é um lugar onde, lá nos Ceres, onde trataram muito bem a Sofia, onde tratam bem os filhos da gente, a gente acaba gostando de graça, o lugar acaba se encantando pelo carinho, né, que eles tiveram com os nossos bebês. E é como a Sofia é minha filha, carinho de pai, é uma coisa assim, eu crio ela desde bebezinha, 13 anos, né? E é isso, ela assiste os filmes com a gente, às vezes, ela presta atenção na TV, tudo. A mãe dela também, ela Dorothy adorava veterinário, bem compenetrada, acompanhava tudo, era muito legal. E dos muitos filmes que a gente viu aqui, tem um que eu tenho em Blu-ray importado, é uma coisa. Hoje em dia não sei. Eu nunca mais arrisquei. Agora que tava meio que meio que voltou esses impostos, eu não sei como é que tá. Até ia querer importar do eMusic, mas eu não sei como é que tá a situação de impostos e coisa. Eu queria muito comprar o Blu-ray 4K Ultra HD do Cannibal Holocaust. E não tá caro, tá mais barato até que muita edição em Blu-ray brasileira. Assim. O preço do site em real. Agora eu não sei o que, fazendo a compra e vindo de lá para cá, como seria, né? O que viria de imposto ou não. Ainda não arriscamos, mas talvez arrisque. Vamos ver, quando tivermos condições monetárias também. Mas não é do Cannibal Holocaust que eu vou falar. Ainda vou falar sobre o Cannibal Holocaust, que é um filme muito importante do saudoso Ruggero Deodato, que eu tive a honra de conhecer aqui há muitos anos atrás, aqui na Cinemateca Brasileira, num festival de cinema que teve aqui que ele veio. E ele era uma pessoa muito agradável, conversava, muito humilde. Tem uma foto com ele. Eu com a camiseta do Cannibal Holocaust. Ele conversou com todo mundo, foi muito acessível. Voltou outras vezes pro festival que tem lá em Porto Alegre, de Fantaspor. Virou quase cidadão porto-alegrense de tantas vezes que ele foi. E era uma pessoa ótima. Eu me lembro, a última vez que ele foi quando o Eli Roth estava fazendo o Green Inferno. E eu me lembro que o Eli Roth mandava para ele fotos do set de filmagens na selva. E pro Deodato olhar, ficavam trocando umas ideias. Mas parece que não deu muito certo, né? Porque o Green Inferno foi uma grande decepção. O Bonnie Tomahawk, aquele outro filme de cowboys e canibais, eu acho mais interessante, que é da mesma época. Mas não deu muito certo, né? Esse intercâmbio, mas ele falou, assim... Ele ficou muito impressionado com a coisa... A única coisa que achei interessante no The Green Inferno, que é canibais, né, do Eli Roth, é que eles têm aquela pintura corporal vermelha e o contraste com o verde, ficou muito bonito em cena. Aquilo ali, gostei. Ele tem uma outra cena que se salva, mas não reagiu muito bem. Embora ele tenha até buscado referências até do Nude Selvagem, né, do Perdidos no Vale dos Dinossauros, que é outro filme que eu quero falar aqui muito com vocês. Até porque eu dei entrevista para um rapaz que está fazendo um documentário sobre as filmagens aqui no Brasil do Perdido no Vale dos Dinossauros. O Nude Selvagem, que é Massacre in the Dinosaur Valley, do Michele Massimo Tarantini, que teve um auxílio luxuoso da Suzane Carvalho, né, que depois virou piloto de Fórmula Truck, e a irmã da Simone Carvalho, que também é uma atriz que fez muito filme, até Na Boca do Lixo. Depois virou pastora evangélica, sei lá, que virou uma coisa, assim, sei lá. Essa gente que entra nessas seitas, eles ficam meio perdidos, assim. Mas se ela tá feliz, isso que importa. Mas, bom, bueno. Então, a Suzane Carvalho, ela participa do filme, tem o Carlos Imperial nesse filme. É um filme muito legal, onde a Amazônia foi filmado na Floresta da Tijuca, como se fosse a Amazônia. Foi bem divertido. Ele tem outro filme que ele fez na mesma época aqui no Brasil, Fêmeas em Fuga, que é um YIP, um Women in Prison,
filme de presídio feminino também, que é bem divertido, o filme bem brutal, tem umas cenas bem brutais, tem umas cenas de estupro, que é barra pesada, tem umas cenas e quando tem a rebelião, elas pegam facão, machado, tocam o terror no presídio. Elas são enlouquecidas, as mulheres desse filme, maravilhoso. Fêmeas em Fuga. Tinha uma cópia, mas meio ruim. Não era das meio ruimzinha, mas tinha uma cópia no YouTube, até dizer, desse filme. Agora do Massacre no Vale Perdido no Vale dos Dinossauros, acho que tem também no YouTube. São filmes que foram lançados lá fora, até em DVD, Blu-ray e tudo. Até no Japão, assim. Aqui eu não tenho notícias, não sei quem tem os direitos, não sei de nada, só sei que foi meio trucada. Teve um monte de rolo. E aí, mas seria o Perdido no Vale dos Dinossauros seria um filme de canibais. Assim. Tem alguma outra cena desse subgênero tão incrível, que foi criado pelo Umberto Lenzi. Nunca se esqueçamos do pai da criança. Umberto Lenzi, lá em 72, com O País do Sexo Selvagem, Il Paese del Sesso Selvaggio, ou Man from Deep River, ou Deep River Savage, e que muito tempo depois foi lançado em DVD no Brasil como Mundo Canibal, mas na época, nos anos 70, ele conseguiu driblar a censura como filme de aventura. E ele tem essa coisa do europeu que é capturado por uma tribo selvagem, que vai remeter ao clássico Um Homem Chamado Cavalo, que é a história de ele era, se não me engano, ele era um europeu que vivia nos Estados Unidos, era uma coisa assim, era um homem branco, bem biotipo do homem branco norte-americano, que é capturado por índios nos Estados Unidos, que tem uma famosa cena de suspensão, que eles colocam uma espécie de ganchos, que ele fica no corpo, que ele fica suspenso. É um filme emblemático, Um Homem Chamado Cavalo, A Man Called Horse, se não me engano. Acho que é até a tradução do título original, que é um filme muito legal e que nunca teve assim uma reprise, um revival, é um clássico do cinema. E esse, o País do Sexo Selvagem, seria mais ou menos em torno disso, de pegar um europeu e mostrar esse europeu prisioneiro de uma tribo selvagem, que é o Ivan Rassimov que faz, que é bem o biotipo, né? O loiro de olho ouro, aquele olho azul dele, que é um azul único, né? Ele se perde na selva da Tailândia e é capturado por uma tribo. Tem a Mimi Lai, tem todo aquele... Ali aí já nasce a coisa dele com a Mimi Lai, que é repetida depois em outros filmes. E tem, no meiolinho, tem uma parte que tem uns canibais, assim, aí que já... aí que teria, por esse pequeno conteúdo canibalístico, ele tem essa coisa de ser o filme que iniciou o ciclo, né? Aí depois teve, pouco tempo depois, aí o Rogério Deodato fez O Último Mundo dos Canibais, Last Cannibal World, ou Jungle Holocaust, ele tem vários títulos desse filme, que é aí com a Mimi Lai, tá o Ivan Rassimov também, mas tem um outro protagonista que tem uma curiosidade, o filme que não é muito usual no cinema, que esse outro protagonista aparece muitas vezes em nu frontal, aparecendo pinto, de uma maneira bastante intensa até, e tem cenas de sexo, tudo. E é um cenário muito interessante, tem uma caverna, tem uma selva, tem umas coisas. É um filme bastante violento e bastante cru e reúne ali o Ivan Rassimov junto e a tal da Mimi Lai, que vem a ser devorada. No filme, essa atriz chinesa, Mimi Lai, muito bonita, ela é devorada em todos os filmes que ela participou de canibais, claro. Parece que ela participou até da Pantera Cor-de-Rosa, aquele filme com o Peter Sellers, clássico do Black Adam. Mas ela tá no País do Sexo Selvagem e tá também no Último Mundo dos Canibais. Aí ela vai reaparecer depois nos Vivos Serão Devorados, o Mangiati Vive, também do Umberto Lenzi, e tem o Ivan Rassimov, que é uma espécie de Jim Jones, aquele líder carismático que levou as pessoas ao suicídio aqui na Guiana, lá atrás, acho que no final dos anos 70, nos anos 80,
Agora não me recordo muito bem. E seria inspirado nessa figura. Eu acho que é final dos anos 70, 78, 79, que aconteceu a tragédia das Guianas. E eles fazem isso em Papua Nova Guiné, que uma moça vai procurar a irmã, que tá meio que presa nessa seita. E a Mimilai é uma das nativas, aquelas coisas assim. Também é devorada, maravilhoso. Não. E tem toda uma coisa, essa coisa do exotismo. É com o mesmo protagonista do Canibal Holocausto, né, que foi o professor aquele barbudo, e é um filme muito legal. E esse é o filme que, aquela vez que eu comentei aqui, que eu peguei na locadora, e tinha na minha frente uma família levando filmes da Disney, e tava as meninas da locadora. Ai, que legal! Ai, que bacana, não sei o quê. Vai ver a Minnie, vai ver o Mickey, ai, que fome. E daí chegou eu, com os filhos serão devorados. Elas me olharam com um olhar de desprezo tão grande que eu achei maravilhoso. Eu até gostei. Bom, se elas não gostaram, se elas rejeitaram a mim, o filme, eu me senti, nossa, muito bem. Me senti maravilhoso. Daquelas figuras ali não tinham gostado de mim nem do filme. Gostei mais. E ainda voltei, peguei outra. Acaba sempre pegando uma coisa pior. E por causa dessas meninas que eu acabei deixando de ir na Video World e comecei a frequentar de vez a TV3. Porque eu não vou fazer um podcast só sobre os filmes que eu vi na TV3. Que eu vi muita coisa, né? Que eu aluguei na TV3. Mas além dos livros serão devorados, o Mandiati Vive, né? Teve o Emanuele, Os Últimos Canibais, Joey D'Amato também, aquele com a irmã Ângela, a Freirinha, que é devorada pelos canibais, que é maravilhosa, assim. Que eles misturaram o Nunsploitation com o filme de canibal, de a Laura Genser, pelada, aquelas coisas, assim. Tem um chimpanzé na Amazônia fumando Marlboro, tem uns absurdos, assim. Então, esse universo de filmes estava bombando, até vir o Canibal Holocausto, do Rogério Deodato, que derrubou tudo, que arrebentou com tudo, que é o filme mais controverso, mais extremo feito até hoje, e o fundador do found footage, desse estilo de filmes que depois se proliferou, principalmente depois da Bruxa de Blair, que os diretores negam que viram o Canibal Holocausto, mentira, eles viram sim, e essa coisa de acharam as filmagens e depois vão ver o que aconteceu, com a câmera tremida, esse tipo de coisa. Inclusive no Canibal Holocausto, aqueles ranhuras, foi tudo pintado no negativo, e parece que aquelas partes lá são em 16mm para dar um ar de uma estética mais de documentário mesmo, mais raiz. E nasceu assim o found footage. Daí, o Humberto Lenzi não ficou só nos livros serão devorados. Ele cometeu um absurdo que é o Cannibal Ferox. Cannibal Ferox, que é um filme, né? Um filme, ele tem o Giovanni Lombardo Radici, né, participando. Onde ele tem mais uma das suas mortes bizarras, né, em cena, o Giovanni Lombardo Radici. Nesse filme ele tem o tampão da cabeça arrancado com um facão pelos canibais que comem os miolinhos frescos dele. No Pavor na Cidade dos Zumbis, o City of the Living Dead, Paura na Artitada e Morte Vivente, do Lúcio Fulci, ele tem a cabeça atravessada por uma furadeira. No Canibal Apocalipse ele leva um tiro que abre um rombo na barriga. Ele sempre teve umas mortes, assim, bem bizarras. Acho que até os roteiristas faziam de propósito isso pra trollar ele. O Giovanni vai estar no filme, vamos criar uma morte bem bizarra pra ele. Assim. Ele curtiu, assim. Até num dos extras do Cannibal Ferox tem um pequeno doc que fala com ele, que fala dessas mortes bizarras que ele teve. É uma coisa bem interessante. E tem a Lorraine de Selle também, que depois, com o Giovanni Lombardo Radici, vai estar no La Casa Sperduta nel Parco, o Last House... The Last House... Last House on the Edge of the Park, do Rogério Deodato, que é um filme de invasão de domicílio com o David Hess, que fez o Last House on the Left, né? Imortalizou. Ele faz o mesmo papel em todos os filmes que ele aparece. Ele nem muda o cabelo, nada. Ele tá no Autostop Rosso Sangue também, naquele filme de estrada que ele sequestra um casal. Nesse filme ele invade com o tal do Giovanni Lombardo Radici uma mansão, numa casa, tá tendo uma festa com um grupo. Tem uma trilha sonora meio disco, a trilha do Riso Ortolani, meio que tem o
Na, 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 na. Também tem meio que uma canção de ninar, assim. E tem essa parte disco, assim. Tem uma modelo negra, careca, que é bárbara, assim, uma coisa bem moderna, modernosa. E a Lohane, que tá no Cannibal Ferox, também tá nesse filme com ele. É muito legal, muito divertido. A Zora Kerova também tá nesse filme. Zora Kerova, que depois vai ser morta de maneira brutal no Estripador de Nova York, do Lúcio Fulci. Só faz coisa boa, a Dona Zora. E no Antropófagos também, ela é uma das vítimas lá do nosso Nikos, nosso canibal, que é o George Eastman, né? O Luigi Montefiore, que interpreta, maravilhoso. E então Zora tá dando sua participação maravilhosa. Ela loura uma coisa com uma faixa, né, na cabeça. Ela é uma moça, assim, sexualmente livre, ela é uma coisa meio modernete, pra frentex. Ela tá com a amiga, né, que é a Lorraine, que interpreta com o irmão dela. Eles vão pesquisar uma tribo que vivia num lugar isolado na selva, que possivelmente teria ligações com canibalismo. Ela quer provar, no seu doutorado, a tese de que o canibalismo não existe, é uma criação cultural da visão do europeu com relação aos selvagens da Amazônia, blá, 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 blá. De fato, não existem tribos canibais da Amazônia. Antropologicamente, é um fato. Haviam tribos canibais no litoral do Brasil. Os tupinambás, tinham uns índios numa região mais do Nordeste, os tupinambás eram mais para o Sul também. Inclusive os tupinambás, mas eles praticavam o canibalismo ritual. Eles devoravam um guerreiro da tribo inimiga para adquirir a força desse inimigo. E depois dividiam os restos do corpo com toda a tribo, para toda a tribo pegar também a força desse guerreiro. Mais ou menos assim que funcionava. Mas de fato não tinha uma coisa. Mas no filme, o filme vai mostrar por que a coisa do canibalismo acaba acontecendo. E nós temos as cenas de animais selvagens, quase documentais. Tem animais selvagens sendo mortos, tem um jacaré que é morto pelos índios. E os índios são uma coisa assim. Eles usam umas perucas estranhas, estão com o corpo meio pintado. Tem uma cena, jogo no início, que ele está comendo umas espécies de umas larvas, que soltam uma gosma amarela, parece cremogema, sabor baunilha, assim, uma coisa meio... É bem trash, assim, uma coisa meio... dá nojinho. Eu conheço gente que passou mal vendo só essa cena especificamente. E aí eles vão ver as coisas acontecendo, vai aparecer a personagem de Giovanni Lombardo Radice com outro cara. Aí eles dão uma versão da história, depois a história vai mostrando que não é bem isso, nada é muito aquilo que parece. As cenas de canibalismo são bem intensas, assim. Tem o corpo sendo aberto, os caras pegando as partes nobres, né? As vísceras e comendo, assim, fazendo um lanche da tarde, assim, básico, um cafezão da tarde, mas que é uma coisa mesmo, qualquer hora do dia eles pegam a lavamar, já arrancam, já começam a comer carne humana, é uma coisa normal, numa boa. E tem umas coisas de tortura bem hardcore, assim, bem barra pesada o filme. É um filme muito cruel. Ele até... eu me lembro que o Primate comentou uma vez numa discussão que a gente estava tendo, colocando o Canibal Holocausto e o Cannibal Ferox lado a lado. A gente chegou à conclusão que o Cannibal Ferox ele é mais cruel, mais diabólico, sabe? É mais sádico do que o Cannibal Holocausto. Muito mais. E nos dois filmes tem essa questão da interferência da violência do colonizador branco como mola propulsora dessa questão do canibalismo, da selvageria, como se fosse uma reação dos índios, dos nativos, a todas as atrocidades que sofreram, né? Sofreram muito. Muitas tribos foram dizimadas. Aqui no Brasil até foi muito forte, que houve um momento que os índios foram escravizados. Isso tudo, as doenças que os brancos levaram para a selva, que dizimaram aldeias inteiras. Uma pessoa com uma gripe podia matar uma aldeia inteira. Eles não tinham defesas para isso. Mas comparado à América Latina, de modo geral, o genocídio foi muito mais. Pode ser considerado até um holocausto mesmo. As tribos foram dizimadas, né? Até o Almodóvar, quando vem para o Brasil, ele disse: aqui eu me sinto melhor que quando eu vou para
algum outro país aqui vizinho da América Latina, por causa dessa herança dos colonizadores espanhóis, né? Na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, nos lugares todos. No Peru, principalmente, e no México. Foi um grande massacre, um grande genocídio, né? Foi uma invasão, a segunda grande invasão bárbara, né? Porque houve a invasão dos bárbaros na Europa, os povos que vieram da Ásia, mais do extremo leste europeu, invadiram os lugares onde é a Alemanha, onde é a França, onde é a Itália, onde é a Espanha, foram até lá as ilhas britânicas, e depois teve essa invasão dos colonizadores, os portugueses e os espanhóis que vieram para cá, que causaram esse genocídio aqui, né? A segunda invasão bárbara. E tem teóricos, até no filme do Denis Arcand, que falam sobre isso, que a terceira invasão bárbara teria sido justamente a invasão que proporcionou o ataque terrorista de 11 de setembro, que não por coincidência é o dia, hoje esse podcast está sendo gravado hoje, dia 11 de setembro, que além de marcar, né, a tragédia do World Trade Center, né, em Nova York, o maior ataque terrorista que se tem notícia até hoje, e também os 50 anos do golpe militar no Chile também, que colocou o Pinochet no poder, foi aquele outro massacre, outra coisa. É uma data muito forte, 11 de setembro, muito carregada de muita simbologia sombria, violenta, né? Então, voltando ao Cannibal Ferox, eu me lembro que eu descobri esse filme na época da VHS, e foi assim, tinha na revista 7, tinha uma página com publicidade, né, de lançamentos de distribuidoras, e tinha um monte de quadradinhos, boxes e quadradinhos com os filmes, que era uma época que a gente ia na locadora ver a capa do VHS, já ficava doido. Não, esse filme deve ser foda, deve ser incrível. E a gente pegava esses filmes. Muita coisa pela capa, né? E eu me lembro da capa clássica do Cannibal Ferox, né, que tá a mulher, um cara com facão. Eu até tenho um quadro dessa capa aqui em casa. E eu me lembro que tá assim, proibido em 51 países. Isso é uma coisa... Mas, na verdade, ele foi banido do Reino Unido, da Inglaterra, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, que é o Reino Unido, como vídeo nasty. Ele estava na lista dos videonestes do Cannibal Ferox. Então, de fato, ele foi só proibido nesse país. De resto, ele foi distribuído no mundo inteiro, como o Cannibal Holocausto, por exemplo. Que eu me lembro que quando passou aqui no Brasil, quando estreou nos cinemas brasileiros, até com um certo atraso, mas teve uma distribuição nacional. Ele foi meio que um fenômeno antes nas locadoras, na época em que ainda não havia fita selada, mas o Cannibal Ferox é o selado, uma distribuidora daqui. Foi a mesma distribuidora que lançou filmes do Fult, lançou O Terror nas Trevas, que é o Laulo de Lá, E Tu Vivrai no Terror, e o The Beyond, né? Que lançou O Pavor na Cidade dos Zumbis, a Casa do Cemitério, Eu não me lembro exatamente o título que saiu em VHS na época do House by the Cemetery, mas é A Casa do Cemitério, você sabe que filme que é. Parece que é A Casa dos Mortos-Vivos, tem uns títulos assim. E vários filmes dessa linha de trabalho, assim, foram lançados na época. Tanto que por muito tempo os colecionadores e os fãs, eles compartilhavam cópias desse VHS do Cannibal Ferox, até que foi lançado no Brasil. Ele tem uma edição em DVD bem simplesinha, Cannibal Ferox, e ele tem essa edição que eu tenho da Grindhouse Releasing, que parece que esgotou. Ela tá meio fora de catálogo, é meio difícil de conseguir. Ela não tá mais na Amazon americana, pelo menos. E é uma edição incrível, assim, tem muito material. Tem um disco só com material extra, que tem, entre o material extra, tem um documentário de quase 2 horas sobre esse ciclo de canibais. São vários filmes. Eu esqueci até de citar A Montanha do Deus Canibal, do Sérgio Martino, com a Ursula Andress, que é um filme maravilhoso, na sua versão sem cortes, que até foi lançada no Brasil, tem naquela Cult Classic. Eu tenho essa cópia da Cult Classic e tenho a da Blue Underground também. Tem as 2 edições. Da Montanha do Deus Canibal, The Mountain of the Cannibal God. Tem outros filmes também de canibais. Tem aquele Amazônia, The Catherine Miller Story, se não me engano é o nome dela, que é de uma moça que viveu com os índios na Amazônia, que os pais foram assassinados, que é o White Slave também. Esse filme tinha no YouTube também, que tem uma trilha sonora bem brega, que no final ela tem uma história que ela tem um romance com um índio, que quando ele se aproximava dela, ele vinha correndo em câmera lenta, com o cabelo
Mas daí ela, quando se lembra, ela vê o reflexo dela num lago, no final tá a música. Oh, 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 na, 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 na. E ela vê ele em câmera lenta, assim, é muito romântico no final. Eu fui às lágrimas no final, foi muito emocionante, muito forte. E parece que foi uma história real, né? É uma inglesa que viveu assim com essa tribo, e no filme tem uma parte lá que fala de canibalismo, mas tem outras cenas mais brutais. Tem um jacaré destroçando umas pessoas, tem umas coisas assim. Uns outros rituais bizarros. Que tudo que é bizarro, em termos ritualísticos, eles colocam nessas tribos, essas coisas. O americano adora colocar esses exotismos deles, né? Essa visão deturpada, que nem no Canibal Holocausto, que tem aquela punição da adúltera. Aonde que existe punição de adúltera? Os índios não têm esses dogmas cristãos de pecado, de virgindade, de adultério. Eles são livres, são seres livres, eles vivem a sexualidade deles com liberdade, em comunhão com a natureza. Não tem... É uma grande bobagem, mas o Deodato criou aquela cena ali. Aliás, com aquela música deslumbrante, linda, do Riso Ortolani, dando contraste, né, com o cara trucidando a mulher na beira do lago, que ele traz ela de canoa. A punição que bobagem. E tem vários erros antropológicos que mostram essa visão, né, mais ocidental, mais cristã, sabe, entre aspas, católica, para ser mais preciso, diante dessas coisas, desse paganismo dos índios, dos rituais dos índios, que tem coisas lindas. O vídeo nosso Quarupi, né, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu vi vários documentários, eu vi várias filmagens dessa cerimônia do Quarupi, que é uma espécie de celebração dos espíritos dos antepassados. É muito bonita da coisa, da comunhão que eles têm com o mundo espiritual. É outra coisa, é uma cultura muito mais antiga, até que a cultura iorubá, a cultura africana, a cultura desses nossos índios daqui. E vem o pessoal e deturpa tudo, sabe? Tem essa visão horrível, colonizada, violenta, essa opressão dos povos indígenas que tem no Brasil, essa violência absurda, vídeo quase holocausto dos Yanomamis que tivemos no governo do Bolsonaro, foi aquele pavor lá. E é uma coisa muito, muito difícil, sabe? E tudo tá nesse pacote do Canibal Ferox e do Canibal Holocausto. Mas o Canibal Holocausto, ele quer fazer uma linha um pouco mais séria, entre aspas, mais de um documentário verdade. Agora tem muita bobagem ali, muita mentira, muita coisa que não existe. Assim como no Canibal Ferox. Da onde que aqueles índios lá iam criar uma cerimônia de suspensão com ganchos na famosa cena que a Zora Querova é suspensa pelos peitos, assim, né, com aqueles ganchos que é pendurada, que é inclusive foi publicidade no Japão da capa do VHS no Japão, era justamente essa cena. E da onde veio aquele gancho? Como é que eles construíram aquela engrenagem toda? Aquilo ali foi tudo criado, mas faz parte dessa coisa diabólica, né, que está contida no filme, das cenas de tortura, de olhos arrancados, de castração e várias outras coisas que eles vão jogando, que o Lenz jogou na cara do espectador, que ficou todo ensanguentado. Assim. O filme, pra época, foi um impacto, ainda é um impacto hoje pra muita gente. É um filme muito brutal. Ele, com certeza, assim, é difícil. Num campeonato com o Canibal Holocausto é difícil, mas acho que o Holocausto ainda é um pouco, ele consegue ser mais brutal, principalmente por aquele ato final lá, que eles vão ver aquele massacre final que tem no Canibal Holocausto, a carnificina final, que termina com o rosto do cara da câmera, com a câmera caindo, as pernas atrás, que até vai ser citado esse final no remake do Madrugada dos Mortos, que teve um remake mais recente, que é maravilhoso, a versão sem cortes, né, por favor, Ele teve vários cortes e que até o filme perdeu um pouco. Mas a versão sem cortes do remake do Madrugada dos Mortos, do Dawn of the Dead, é muito boa. Eu gostei. E no final tem uma citação explícita, né, do Canibal Holocausto. É um filme, o Canibal Ferox é daqueles filmes assim que você não vai esquecer pro resto da vida. Quem não viu, quem viu. E, nossa, a cena, como eu já falei agora há pouco, do tampão da cabeça arrancado, eles pegando os miolinhos, aquilo ali é absurdo. Hoje em dia, quem faria uma cena dessa? Ninguém faria. A irresponsabilidade muito bem-vinda dos diretores dos anos 70, dos anos 80, era maravilhosa. Eles não pensavam.
E, será que o povo vai achar ridículo? Será que eles vão achar tosco? Será que eles vão achar isso? Vão achar que eles não estavam nem aí. Eles faziam os filmes, que dava na cabeça e ia. E os italianos foram os que foram mais longe nos anos 70. Eu acho que quem chegou perto nos anos 70 foi o Nagisa Oshima no Império dos Sentidos, né? Nessa proposta dele de trabalhar com a questão da sexualidade, de falar muito dessa coisa do samurai e de toda a questão social, cultural do Japão da Idade Média, essa coisa, essa cultura, e do que estava por trás de tudo isso, e falando da história da Sada, tem a cena impressionante da castração no final. E eu acho que é o único filme que bate ali com os italianos, porque não apenas os anos 70, a Itália deu Canibal Holocausto, tantas outras coisas, mas nos deu Salò, né, do Pasolini, que é outro filme que eu pretendo falar aqui. Vai ser um podcast longo, acho que com convidados, que é um filme que ele pegou a coisa do Marquês de Sade e recriou de uma maneira muito impressionante, muito brutal, muito violenta, muito escatológica, para falar da extrema-direita italiana. É um filme profético. Aliás, um dos filmes que melhor descreve o que é extrema-direita é o Salò. A extrema-direita é aquilo ali. Na essência, todos são como aqueles monstros que estavam no palácio lá de Salò, os 120 dias de Sodoma. É bem aquilo ali mesmo. São todos sexualmente travados, tem uma depravação absurda e enrustida, sabe? Atrás de toda uma casca moral, assim, de poder, da questão da família, das armas, do poder, tudo que está por trás. O Salò é um filme muito difícil, não é um filme para qualquer pessoa mesmo. É um filme que ali todos os limites são testados do espectador. Assim como Cannibal Holocaust, assim como Cannibal Ferox. São filmes que desafiam os limites do espectador, como raramente outros filmes conseguiram fazer. Tem dos filmes daquele alemão completamente doido, desequilibrado, psicótico, lá que fez a Melancolia dos Anjos. Mas aquilo ali da Melancolia dos Anjos, também aquilo ali é tão gratuito, é tão doente, que nem dá para se considerar arte. Nem dá para se considerar algo dentro de um movimento, dentro de um subgênero, dentro de qualquer outra coisa. A Melancolia dos Anjos é um filme que ele fez para ele queria agredir o mundo e conseguiu. É um filme totalmente gratuito, muito doentio, mostra muito da doença, da psicose dele, dos recalques, que pessoa doente, que pessoa recalcada, covarde, nas cenas de abuso e tortura da menina que era eficiente, aquilo ali. Pra quê? Pra que ele fez, entendeu? Os filmes do ciclo de canibais eram um entretenimento da época. Tá certo que ele chutou o balde, que tem algumas coisas meio desnecessárias, tem a questão da crueldade animal, tudo, mas nem se compara com esse cidadão lá, esse cidadão germânico lá que fez a Melancolia dos Anjos, né? Que é um filme que... E o pior é que eu vi o filme inteiro, que filme que parece que não vai acabar nunca. É um pesadelo esse filme. Pensem 2 vezes pra quem não viu, e que ouviu falar do coleguinha, que o filme é assim, que tem uma cena assim, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Pensem 2 vezes. Tá? Eu acho é menos danoso pra mente humana assistir Cannibal Holocausto, assistir Cannibal Ferox, até Salò, do que ver a Melancolia dos Anjos. Eu acho, na minha opinião. Embora Salò, Cannibal Holocausto e Cannibal Ferox sejam filmes muito extremos, muito controversos, muito tudo, assim, todos adjetivos assim, possíveis. É controverso. Controverso acho que é a palavra mais assim, perfeita para definir tudo, assim, porque são filmes que tem eles foram por caminhos assim que eles sabiam que eles estavam fazendo, mas é mais no terreno do exploitation mesmo. Embora o Salò não seja um filme exploitation, é um filme de arte, é um documento antifascista do Pasolini, aliás, muito bem realizado, muito bem dirigido, com uma excelente direção de arte, mas que tem ali blocos, momentos dentro dele que são muito extremo, em que ele vai assim pegar o espectador e levar para mundos que ele nunca imaginou em percorrer assim com os olhos, com o sentido. É algo que é muito difícil hoje em dia
Que filme que causou controvérsia nos últimos tempos? A Serbian Film, só? O tal do Melancolia dos Anjos, só? Nos anos 70 tem um monte de filme. Tem a Comilança, do Marco Ferreri, que é maravilhoso, com aquele elenco estelar. Só grandes nomes do cinema europeu, Marcello Mastroianni e tantos outros. É um filme maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esses homens que se reúnem naquela mansão para comer e trepar até morrer. O objetivo deles é morrer assim, comendo e fudendo, naquela mansão, aquele lugar extremamente, que é toda uma conformação da riqueza, da alta burguesia europeia. Os anos 70 foram, assim, muito desafiadores, né, para o espectador. E acho que o Cannibal Holocaust e o Cannibal Ferox são meio que herança disso. Não é à toa que foram dirigidos por italianos, né? E eu iria até mais longe nessa discussão, mas eu acho que já podemos começar a encerrar esse episódio por aqui. Eu acho que já mergulhamos bastante nesse mundo brutal desse cinema cruel, né, do Umberto Lenzi, essa fase dele principalmente, que ele fez esses dois filmes, Os Vivos Serão Devorados e o Cannibal Ferox, que são feitos na mesma época, né, do Cannibal Holocaust. É todo um conjunto de filmes ali daquele período, e dá para se definir como cinema cruel, embora o cinema do Umberto Lenzi tenha sido denominado, tem até um livro da Fab Press britânica que fala o cinema selvagem de Ruggero Deodato. Se o Ruggero Deodato tem esse cinema selvagem, o Umberto Lenzi filmou a crueldade na sua essência mais profunda, foi no Cannibal Ferox e nos Vivos Serão Devorados. Ali você vê que o ser humano foi uma invenção assim, que não deu muito certo. Mas são filmes que, se você se propor a ver, se tiver coragem, assistir até o fim, vai valer a pena. Vocês vão ter uma experiência única dentro do cinema extremo, que é um cinema de muitos títulos, tem muitos diretores, tanto na Europa como na Ásia, fizeram coisas incríveis nos Estados Unidos também, mas nem tanto, que foram muito longe, né? Takashi Miike, Herman Yao, né? Falando da Ásia, e tantos outros. E é isso, meus amores. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Foi um prazer enorme falar com vocês mais uma vez, certo? E é isso, como eu falei, o Mondo Giallo está disponível nos melhores tocadores de áudio, os mais incríveis, os mais populares. E quem estiver ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas para nos ajudar, por favor. Certo? E vamos ficar muito felizes com o retorno de vocês. E para quem está chegando agora, mais uma vez, peço, comecem a maratonar aos poucos os episódios. Todos eles foram feitos com muito carinho para vocês, por um senhor, um crítico de cinema que é fã ardoroso, enlouquecido, assim, inebriado pelo cinema italiano, de um modo geral, que eu amo a Itália, uma língua italiana, tudo ligado à Itália, arte, literatura, cinema, música, e principalmente o cinema de gênero, né? Terror, suspense policial, ação, faroeste, post-nuke, né? Filmes pós-apocalípticos, e todos os filmes de imitações de Rambo, e Giallo, principalmente Giallo italiano, e suas subdivisões e todos os outros subgêneros possíveis e imagináveis. Os filmes eróticos italianos clássicos, são maravilhosas comédias que tanto inspiraram nossas pornochanchadas aqui no Brasil. E é isso. Até a próxima vez. Um grande beijo no coração. Fiquem bem, se cuidem, se protejam.